Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Professor Lucas aqui trazendo hoje para vocês um vídeo para a gente bater um papinho sobre 5 mitos da bike indoor, 5 mitos do ciclismo indoor. A modalidade ciclismo indoor, como a gente conhece ela hoje, ela passou por diversas transformações ao longo dos anos. Fundada no finalzinho ali dos anos 80, foi se popularizando nos anos 90, e a modalidade foi fundada por um ciclista, Jonathan Goldberg, que era um africano, um sul-africano, né, que morava nos Estados Unidos, ali na Califórnia, e ele, com a intenção de poder treinar em casa, criou no quintal da sua casa uma bicicleta estacionária que ele pudesse replicar os treinamentos que ele fazia na rua. Para agradar sua mulher, poder ficar mais tempo em casa, ele desenvolveu então uma bicicleta que ele pudesse treinar em casa. E ele teve a brilhante ideia de associar o giro de cada pedalada com as batidas da música. E assim ele criou a modalidade spinning, que foi crescendo, que foi se popularizando, e ele foi expandindo a sua metodologia, chegando a muitos e muitos países, vendendo a sua marca, vendendo a sua metodologia de treinamento. Então spinning, deixando bem claro, spinning é uma marca, tá? É uma marca assim como a gente tem aí as marcas conhecidas que a gente chama o produto pelo nome da marca. Como foi o primeiro, pegou o nome que pegou e muita gente fala o spinning, mas o spinning é uma marca, tem a marca da bicicleta, tem a marca da metodologia, tem a marca da escola spinning. E assim como o spinning, existem outras metodologias de treinamento hoje, muitas outras metodologias, muitas escolas de treinamento. E todas as escolas, inclusive a de spinning, elas foram evoluindo com o passar dos anos, né? Baseado em estudos, baseado na prática, nas evidências, e foram adaptando as suas metodologias, transformando as suas metodologias, evoluindo as suas metodologias, adequando à realidade, adequando aos princípios do treinamento e tornando a modalidade cada vez mais segura, eficiente e prazerosa ao mesmo tempo. Hoje, mesmo depois de tanto tempo, o ciclismo indoor está presente em muitas, quase todas as cidades do mundo, podemos assim dizer, e com a internet nos últimos anos facilitou ainda mais para que as pessoas pudessem ter acesso a aulas ótimas de ciclismo e tendo a oportunidade de treinar com os melhores treinadores através das aulas online. E, portanto, muita gente optou por ter a sua bicicleta em casa e poder treinar em casa seguindo uma escola, uma metodologia ou um treinador que ela se identifique, e tendo a facilidade, a praticidade de não precisar ter um horário certo para treinar, de poder treinar qualquer dia da semana e poder escolher os seus treinos, né? Escolhe um treino mais curto, um treino mais longo, um treino mais pesado, um treino mais de leve. E isso tudo a internet trouxe facilidades fantásticas e que estão fazendo, principalmente aqui depois da pandemia, a modalidade ganhar muito mais força, muito mais visibilidade e cada vez se expandindo mais. Tanto é que o mercado de bikes está totalmente aquecido ainda, mesmo após, agora já estamos vivendo num pós-pandemia, né? A situação já é bem diferente, as pessoas já vivendo uma vida mais normal, né? Podendo ir à academia tranquilamente, podendo frequentar aulas coletivas, coisas que não fazíamos há um ano atrás aí, né, da data que eu estou gravando esse vídeo. Hoje a realidade já está totalmente diferente, mas muita gente tomou o gosto e muita gente se adaptou muito bem ao treinamento em casa e está usando as suas bicicletas e aproveitando muito bem a possibilidade de treinar online. Pois bem, como eu disse, o intuito desse vídeo é esclarecer alguns mitos, algumas coisas que a gente recebe perguntas e que a gente fica assim, poxa, será que a gente não deixou isso ainda muito esclarecido? Será que a gente ainda não conseguiu se fazer entender sobre esses pontos do ciclismo indoor que já talvez em algum momento eram verdades e hoje já não são mais? Hoje a gente já se adaptou, a gente já se enquadra dentro de uma nova realidade. Quando a gente lida com o ciclismo, a gente tem que deixar bem claro que são dois universos completamente diferentes. O universo do ciclismo atlético,
das pessoas que praticam ciclismo em alto nível, por mais que não pratiquem competições, não participem de competições, existem atletas de ciclismo, seja de mountain bike, seja de speed, pessoas que pedalam quase todos os dias, pessoas que pedalam muitos quilômetros por semana, que têm um condicionamento físico realmente adaptado e elevaram o seu nível de treinamento a um outro estágio, a um outro patamar. Esse é um grupo de pessoas. A gente tem um outro grupo de pessoas que são as pessoas que fazem a modalidade de bike indoor ou mesmo fazem pedais curtinhos, pertinho de casa ali, pega a sua bike final de tarde, vai com o filho, de repente dá um girozinho ali de 5 km, 10 km, ou que fazem as aulas de bike indoor, as aulas de ciclismo indoor, aulas de 40 minutos, 45 minutos, que essas pessoas, elas muitas vezes elas vão se enquadrar num outro nível, tá? A gente está falando aqui de profissionais e semi-profissionais, podemos assim classificar, e daqui de pessoas que treinam, podem até ter um bom condicionamento físico, mas são diferentes, concordam comigo que uma pessoa que roda aí 100, 120 km por semana numa bike tem um nível de condicionamento acima de uma pessoa que faz 2 aulas, 3 aulas por semana ou que anda a passeio em volta de casa em trajetos mais curtos, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro. O tipo de treinamento para essas pessoas aqui é uma coisa, o tipo de treinamento para essas pessoas aqui é outra coisa, tá? Essa pessoa que está aqui, ela pode passar para cá tranquilamente e o mais bacana é que essa pessoa que está aqui super bem condicionada, ela pode se beneficiar do treinamento que essa pessoa aqui também faz. E aqui eu entro no primeiro ponto, no primeiro mito, na primeira inverdade, na primeira crença que as pessoas têm sobre o ciclismo indoor, que é a modalidade é apenas para pessoas bem condicionadas ou extremamente bem condicionadas. Ciclismo indoor, bike indoor é para pessoas de qualquer faixa etária, pessoas com baixo nível de aptidão física, pessoas que estão começando na atividade física, que estão acima do peso, pessoas de mais idade, muitas pessoas que têm algum comprometimento, alguma dificuldade articular, dores articulares de joelho e de coluna, se adaptam muito bem ao ciclismo indoor. E a modalidade ela é sim muito eclética, porque é uma atividade simples de se fazer, né? Basicamente o mesmo movimento, um movimento cíclico de baixo impacto e de muito boa modulação de intensidade. O que é isso, Lucas? Modulação de intensidade. Você consegue fazer a mesma aula que um iniciante, um intermediário e um avançado dentro de uma sala de bike. Eles podem fazer a mesma aula, curtindo a mesma música e adaptando-se de acordo com o seu nível de condicionamento, ajustando principalmente a carga e, obviamente, se for uma pessoa iniciante, vai ajustar o RPM, os giros durante a aula, fazendo com um giro ameno, um giro menor, fazendo talvez menos tempo de aula. Tá tudo bem, é isso mesmo. Então o ciclismo indoor, ele não é somente para as pessoas extremamente bem condicionadas, ele é para qualquer pessoa que tome gosto pela atividade, que se interesse pela atividade e que ache essa atividade prazerosa, gostosa de se fazer. Segundo mito que a gente ouve muito, que a gente vê muito, é as pessoas achando que precisa colocar muita carga na hora de pedalar, que precisa deixar a bicicleta muito pesada, sentindo muito peso. É uma atividade cíclica que você vai fazer por um período de tempo, às vezes de 40, 45 minutos em média, né, que é o tempo que dura uma aula normal. E se você colocar muita carga, você não vai conseguir fazer a aula toda fazendo força ali. Você tem que modular a sua carga. Nos momentos que se pede carga mais alta, você vai tentar ajustar a sua carga alta. A carga alta minha é diferente da carga alta do fulano, que é diferente da carga alta do ciclano. Cada um tem a sua percepção de esforço e a sua percepção de carga. E
durante as aulas nós modulamos, nós variamos, nós buscamos momentos que buscamos carga alta, momentos que buscamos carga média, baixa, carga média, e essas variações dentro da nossa metodologia você consegue controlar isso muito bem pelo gráfico de treinamento, facilita demais para você saber qual a carga que você vai estar usando naquele momento específico da aula. Então não vai fazer a aula toda com carga pesada, com carga alta. Existem momentos da aula que você vai usar essa carga mais pesada e assim você vai conseguir dar conta de fazer a aula toda e ter bons resultados. Terceiro mito: quanto mais rápido eu girar, melhor, mais calorias eu queimo, vou ter mais resultados se eu pedalar mais rápido, se eu rodar mais rápido. Nem sempre, nem sempre. Assim como a gente modula a carga, a gente também modula as faixas de rotação durante o treino, para que em determinados momentos a gente atinja rotações mais altas, em determinados momentos a gente atinja rotações mais baixas. Veja, até um tempo atrás, principalmente lá mais no início da modalidade, nos anos 90, aplicavam-se rotações muito altas, acima de 120 RPMs, durante as aulas de ciclismo indoor, as aulas de spinning da época. Já é sabido que essas faixas de rotação são ruins para a saúde do joelho, são ruins para as pessoas que têm um nível de condicionamento menor e que mesmo as pessoas bem condicionadas, os atletas, não se beneficiam muito com essa faixa de giro tão exagerada assim. Você fica muito mais quicando no banco ali do que fazendo um trabalho ali de força. Faixas de giro que variam de 60 até 105 RPMs, dentro desse meio termo entre 60 e 105 RPMs, são as faixas comprovadas em estudos que já vêm de a última década, e principalmente vários estudos têm tentado encontrar fatores que determinam a cadência, a faixa de giro no ciclismo, e que comprovam que faixa de giro seria a faixa mais eficiente. Para vocês terem uma ideia, o ciclismo mesmo já existe há mais de 100 anos. Até hoje não existe um consenso de qual faixa de giro é melhor para cada coisa. No ciclismo, no mountain bike, no speed, varia muito de atleta para atleta. Alguns preferem pedalar com giros mais baixos, aplicando mais força, sentem-se melhor fazendo assim. Outros já preferem aplicar giros mais rápidos com menos carga. Isso é uma adaptação que envolve um pouco de biomecânica, da altura, do peso da pessoa, do formato do corpo da pessoa e da quantidade de fibras que ela tem do tipo 1 e do tipo 2, né? Fibras musculares de contração rápida ou de contração mais aeróbica. Dentro do ciclismo indoor, dentro das nossas aulas de bike indoor, a gente acredita muito, eu, Lucas, acredito muito que as faixas de giro ali na casa de 65 a 80, eu uso abaixo de 65 e uso também acima de 80, mas esse meio termo, entre 65 e 80, a gente torna a aula muito mais global para todas as pessoas. Quase todo mundo que é a partir de intermediário ali consegue acompanhar essas faixas de giro e consegue se beneficiar, ter bons resultados ajustando a carga em cada uma delas. Então eu gosto muito de usar nas aulas de 65 a 80. Até porque quando a gente está dando aula no presencial, se você pega uma turma que não é uma turma extremamente avançada, tá uma turma normal, o que é a realidade de muitas pessoas, a gente está falando de pessoas normais, você pega uma turma, se você coloca uma música ali, um trecho da aula com rotação de 85, de 90, e você bate o olho assim, se você tem 20 alunos fazendo a aula, olha, tem 5 ali que conseguem acompanhar esse giro de 90. A grande maioria está rodando abaixo do giro, porque exige condicionamento, exige técnica, exige
mais concentração, exige mais preparo, e as pessoas, a gente está lidando com pessoas normais e as pessoas estão um pouco abaixo disso. Lógico, indivíduos mais avançados se beneficiam desses giros mais altos e têm que fazer esses giros mais altos. Portanto, e sempre dentro das nossas aulas, sempre vai ter momentos sim que vai ter o giro lá de 85, de 90, às vezes até de 100, né, buscando sprints ali sentado, a gente busca também essas faixas de giro. Mas de 65 a 80, a grande maioria consegue acompanhar e a grande maioria consegue se beneficiar. É uma faixa de giro que os estudos mostram que é eficiente sim, tá? Para ganho de condicionamento, para performance, basta você controlar a carga, no caso da bike de ciclismo indoor. Se fosse numa bike de rua, você ajustaria a marcha ali da bicicleta para que ficando dentro dessa faixa de giros. É uma faixa que você consegue equilibrar a tua respiração, o teu coração, dando conta de manter você por esse giro por longos períodos de tempo, e você ao mesmo tempo conseguir performar ajustando a carga e conseguindo dar a potência em watts para que a tua bicicleta ande mais rápido. Dentro dessa faixa de giro parece ser muito interessante para a grande maioria das pessoas. Então você não precisa buscar giros rápidos o tempo todo, que não vai ser isso que vai fazer você se dar bem dentro das aulas de ciclismo indoor. Outro mito é: quanto mais eu transpirar, mais calorias eu estou queimando. Isso as pessoas acreditam bastante, por incrível que pareça, até hoje. Muita gente acha isso, tem gente que veste roupa mais quente para poder fazer atividades aeróbicas, não só na bike, mas quantas pessoas vocês já viram correndo na rua aí que veste um casacão, põe touca? Tem gente que chega ao ponto de amarrar sacos de lixo e sacolas plásticas ali para aumentar a desidratação durante o treino. Além de ser péssimo para a sua saúde, péssimos para os seus rins, isso só vai fazer você perder líquido durante o seu treino, não vai te fazer queimar mais gordura do que o normal. Essa perda de líquido vai atrapalhar a sua recuperação depois, você vai ficar mais dolorido, você vai ficar com o seu corpo muito mais ácido ali depois do treino, o que não tem nada de interessante, nada de bom nisso. Treine o mais confortavelmente possível de fresco. Quanto mais fresquinho for o lugar, quanto mais confortável você estiver, mais agradável vai ser o seu treino e mais você vai conseguir se dedicar ali no treino e aplicar as intensidades corretas. E é isso que vai te trazer resultados. E falando em achar que treinar transpirar bastante vai te fazer queimar mais calorias, a gente vai para o nosso quinto mito, que é achar que o ciclismo indoor é capaz de emagrecer muito. Achar que somente fazendo o ciclismo indoor você vai emagrecer muito, e isso é um tremendo tiro no pé. O ciclismo indoor, assim como qualquer outra atividade aeróbica, né, se você fizesse na esteira, se você fizesse numa bike de rua, se você fizesse corrida de rua, é uma atividade aeróbica. Queima muitas calorias durante o treino, queima calorias após o treino, dependendo principalmente do tipo de treino que você fizer, e nada mais do que isso. Se você não tiver um balanço energético negativo, se você não ingerir menos calorias do que você gasta, você pode fazer aulas de 2 horas de ciclismo indoor, aulas extremamente pesadas, gastar ali 1000 calorias durante um treino. Se você vai lá durante o seu dia e o teu balanço energético está positivo, você está comendo mais do que está gastando, mesmo com as aulas de ciclismo indoor, você vai fatalmente ou manter o teu peso ou engordar. Você não vai emagrecer simplesmente somente fazendo o ciclismo indoor. Você precisa ajustar isso com uma dieta. É óbvio, é claro, certo? Esses são 5 mitos que eu pensei aqui. E se você está vendo esse vídeo, tiver mais alguma sugestão, algum outro mito que você queira que a gente explique aqui, a gente pode de repente gravar um outro vídeo falando outros 5 mitos, outras 5 ideias aqui para a gente continuar debatendo sobre o ciclismo indoor, essa modalidade que é tão bacana, que a gente gosta tanto de fazer e tanto de conversar sobre ela. Então deixa aqui o seu comentário, deixa aqui, claro, a sua curtida e a gente se vê em outros vídeos. Um forte abraço, fiquem com Deus, ótimos treinos por aí, tchau, tchau!